psicologia, filosofia, espiritualidade, para que a gente abra os nossos horizontes, né? A ideia aqui é sempre a gente abrir as nossas mentes, mostrar que existem muitas possibilidades, né, de relacionamentos, de comportamentos, de formas que a gente pode viver a nossa vida, e de ver diferentes também os padrões negativos, né, que nós herdamos, e para ressignificá-los, ou fazer diferente, ou dar outras respostas. Esse é o meu objetivo aqui, mostrar um pouquinho disso para vocês, tá? Trazendo então e estimulando essa visão mais harmônica, né, das relações familiares, compreendendo também melhor, né, e aprendendo com essas pessoas que vêm junto com a gente, que a gente nasce junto, vive uma vida inteira junto, às vezes até com a visão reencarnacionista vive outras vidas também, né? E o que a gente faz com todos esses aprendizados, com todas essas informações, com esses exemplos e modelos, né? Então, a ideia de hoje é a gente falar um pouquinho disso, tá? Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar, para quem não sabe, né, a visão... Então, né, como eu falei agora, a gente vai falar da visão psicológica e filosófica e espiritualista da família, né? Então, começando, eu vou trazer o conceito de karma e de dharma, que é um conceito mais espiritualista. Quem não sabe o que é karma e dharma... eu vou falar um conceito bastante simples, né, desses dois aspectos, porque não é a ideia a gente desenvolver muito isso nesse momento, nem a gente nem tem tempo para isso, né, mas a ideia é a gente trazer o conceito para vocês irem se identificando durante a live, né, conforme vocês forem assistindo, trazendo alguns insights para que vocês possam se ver, né, ter um outro olhar ou olhares diferentes diante dessas experiências que todos nós temos, né? Bom, então karma é um processo de causa e efeito, ponto final, né? Vamos parar por aí. Existem muitas definições de karma, mas no fundo mesmo é um processo de causa e efeito, ou seja, existe esse processo até na física, né, gente? Diante de alguma coisa que eu faça, existe uma consequência, é isso, tá? E na visão espiritualista, a gente traz isso já de outras vidas, né? Daqui a pouco eu vou falar porque isso é importante nessa visão familiar, né? E os dharmas? Dharmas também, o dharma, né? O conceito de dharma também é bastante amplo, existem muitas definições, mas eu peguei um simples aqui para passar para vocês, para facilitar, né? Então, dharma é uma palavra em sânscrito, né, que significa aquilo que mantém elevado. Olha que interessante, né? E isso desde as leis universais até todos os conceitos e as informações de sabedoria que a gente aprende, que as gerações aprendem, né? E uma vai passando para outra e que chegam até a nós aqui nos nossos tempos. Então, dharma é tudo aquilo que são as nossas qualidades, é tudo aquilo que é todos os aprendizados positivos, elevados, não só de sabedoria, mas todas as experiências que me fazem transcender a mim mesmo, que me fazem evoluir, né? Isso é Dharma. O Dharma também tem um outro conceito que a gente pode falar, que é o sustento da verdade, e da mais pura existência universal. O Karma se trata de algo mais individual, né? E é empregado nessa lei de causa e efeito, né? E no Dharma mas o Dharma possui significados mais abrangentes, né? Que trazem essa compreensão do universo que nós estamos inseridos de uma forma mais transcendente, pensando em sabedoria. Eu acho que o conceito mais próximo para nós aqui é o de sabedoria, né? E nós temos tudo isso dentro de nós. Quando nós encarnamos, quem tem essa visão reencarnacionista, né? Quando nós encarnamos, nós já trazemos tudo isso com a gente. Quem não tem essa visão, que fica com a visão mais psicológica, também existe uma linha de tempo, um caminho que nós todos percorremos, né? Com relação aos afetos, às emoções, às relações que eu tenho comigo mesmo, as relações que eu tenho com outras pessoas e com o mundo, né? E isso vai trazendo uma influência na formação da minha personalidade e na forma como eu me conduzo depois nesse mundo, né? E como eu compartilho quem eu sou com esse mundo. E aí eu vou falando, o pessoal tá entrando, né? Quem entrar já vai se identificando.
com o que eu estou dizendo, estamos ainda no começo, mas já dá para fazer algumas reflexões, né, com esses poucos conceitos que eu já trouxe, mas já dá para a gente ir se identificando, né? Então, todos nós partindo desse princípio, nós temos um desenvolvimento psicológico e um desenvolvimento espiritual, né? Dentro dessa família, né? Então, esse grupo familiar também tem todo um desenvolvimento nas relações afetivas, né? E tem também, e traz também onde as crianças crescem, né? Onde os adultos vão também evoluindo através das experiências, mas traz também como é que a personalidade das crianças, então, que chegam nessa família, quem tem filhos, né? Se forma. Pensando, gente, que existem muitos formatos de família, já vou falar daqui a pouco de alguns deles rapidamente, né? Mas que um casal já é uma família, né? Pensando nisso, não precisa ter necessariamente filhos para ser uma família. Um casal é o início dessa família, né? Mas dentro disso já existem o homem, né? Tanto faz, são famílias homoafetivas ou famílias heteroafetivas, né? Todos nós trazemos já cargas, né, afetivas de outras gerações, dos nossos ancestrais, pensando só desta vida, só numa visão psicológica. Imagina o que a gente traz, se a gente for ampliar esse conceito, imaginando que a gente é além disso, né? Quanta informação a gente traz para cá quando a gente chega, né? E como essas informações podem influenciar a nossa vida mais do que a gente imagina, né, gente? Essa é a reflexão. Bom, então vamos lá na visão psicológica. Então, na psicologia, né, a gente percebe que, principalmente nas gerações anteriores, né, não existiam muitos programas educacionais, né, de educação emocional para as crianças. Ainda não existe, né? Especificamente não. Existem algumas linhas pedagógicas que se preocupam um pouco mais com isso, né, e que é muito legal e que tem desenvolvido nos últimos anos, mas isso é uma coisa de agora, então existem, nas gerações anteriores, isso nem passava pela cabeça de ninguém, né. Então, a consequência disso é que as crianças, e que somos nós adultos, depois crescemos com algumas faltas, né, alguns vazios na compreensão do que é essa vida emocional, né? Que acaba nos dando problemas depois nas nossas relações, geralmente. Sejam afetivas, sejam de trabalho, com os colegas, com os amigos, com a nossa própria família. Então, é uma coisa bastante séria que até pouco tempo atrás não se dava muita atenção e que, graças a Deus, agora estamos dando mais atenção. Eu sou formada há bastante tempo, sempre trabalhei com isso, mas eu vejo que eu sempre trouxe isso na minha linguagem, tanto no processo terapêutico, como nas palestras, nos cursos, né? Mas eu via que poucas pessoas faziam isso, né? Depois, quando saiu o livro de inteligência emocional, isso começou a ser mais divulgado, ainda com o modelo americano, né? Mas, enfim, tudo bem, ainda é um modelo, né? Bom, e aí isso faz com que as pessoas, ou, né, não é daqui do Brasil, mas é um modelo que a gente importa e que pode nos ajudar, quero dizer, né? Isso faz com que as pessoas, então, quando a gente tem essa preocupação afetiva já desde cedo nas famílias, que é o primeiro lugar onde nasce isso, faz com que as pessoas amadureçam adultos, às vezes, mais responsáveis, mais felizes, com melhor autoestima, que dão um valor diferente à sua vida, às suas coisas, né? Então, isso é bastante importante. Então, a família, dentro dessa visão psicológica, né, da medicina, seria um grupo de pessoas consanguíneas que vivem juntas, com proximidade afetiva, né? Entre muitas outras coisas, né? Estou resumindo, né? E dentro disso a gente também traz os nossos descendentes, os nossos ancestrais, né? Que são os nossos bisavôs, tataravôs e toda a nossa linhagem dentro de cada grupo desses, né? E que podemos chamar também de antepassados, uma linguagem mais genética, e que temos influência, então, a partir daí de tudo isso. Também existem alguns grupos que se chamam de famílias, né, que se formam a partir de amigos que moram juntos, por exemplo, né, ou filhos que são adotados, né, que não são filhos consanguíneos, mas são filhos do coração dessas famílias, como a gente diz, né, popularmente, e que muitas vezes, karmicamente, são almas afins, às vezes sim, às vezes não, mas podem ser almas afins, que já se encontram em outras vidas e que aqui acabam se reencontrando
para realizarem coisas, para seguirem trabalhos específicos ou apenas para conviverem por algum motivo, né? Então existe esse convívio familiar, independente do papel, né, que a gente assuma nessa convivência. Existe tanto na vida psicológica como na vida espiritual. Geralmente as famílias consanguíneas têm afinidade genética, né? E aí a gente, dentro da parte genética, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, a gente já pode observar que a gente traz traços que não são nossos, nós somos formados por esses traços, né? Formados por esses padrões de comportamento, por esses imprints que ficam na gente, né? Creio que no nível mais espiritual a gente pode chamar de egrégoras, né? Nós pertencemos a algumas egrégoras por identificação energética, nível evolutivo, nível de consciência, e que a gente, quando encarna aqui, a gente acaba nos agregando com pessoas, com almas, né, que a gente pode chamar, desses grupos que às vezes nós já conhecemos de alguma forma ou não, depende do que você veio desenvolver aqui, tá? Então, dentro de uma visão mais materialista, ou mais da psicologia, mais da sociologia, etc., as famílias são essas pessoas que têm o mesmo sangue, né? Mesma genética, são esses grupos que vêm já dessas linhagens biológicas semelhantes, né? E este grupo, gente, é a base da criação da personalidade da gente, né? As crianças que vêm nessas famílias, né? São criadas na primeira infância, tem uma influência grande, principalmente na primeira infância, que é de 0 a 7 anos de idade, onde essa personalidade é formada. Basicamente, toda a nossa personalidade, principalmente a parte emocional afetiva, é formada nesse período. E isso é muito sério, porque a criança não elabora como um adulto, ela não pensa como um adulto, claro, eu falei bastante disso na live passada, né? Ela elabora do jeito dela, né? Ela sente as coisas, né? Mais do que pensa, e porque sente, né? Mais sensível para determinadas percepções dela mesma e do mundo, acaba guardando imprints de memória mais profundos, né? Que vão ficando lá no inconsciente. Isso eu falei de novo na live anterior, não vou me aprofundar, tá? Depois, quem quiser, vai lá assistir, que eu falei bastante, né? E aí, a psicologia, então, estuda o desenvolvimento dessas crianças e dessas famílias, como é que as relações se desenvolvem dentro disso, como é que os nossos comportamentos se desenvolvem, né? Como que as nossas repetições acontecem. E muito importante falar das repetições, né, gente? Porque a base dessas repetições, que hoje em dia, né, se fala tanto, e que existem muitos tratamentos, né, para se dissolver, para ressignificar, para reprogramar, vem dessa base, né? Principalmente na nossa primeira infância, dos modelos que tivemos, vem também da influência genética que tivemos, biológica, da influência genética espiritual, que tem também o nosso DNA espiritual, e de todas essas informações que vão se amalgamando, se misturando dentro de nós, né? Fazendo uma verdadeira metamorfose até que a gente cresça e vire um adulto, né? E quem é esse adulto depois de passar por todas essas experiências também, né? Uma reflexão interessante. Então, como é que esses laços se formam, né? Como é que essas relações, esses modelos de relação se formam, que é o objeto da psicologia. Então, além desse desenvolvimento de personalidade das crianças, também a gente observa bastante o quanto essas relações influenciam na vida adulta das pessoas depois, na sua vida diária, na sua vida de relação, que a gente fala na realidade compartilhada, né? A gente chama de realidade compartilhada. E se esse adulto vai ser funcional na vida dele. O que é funcional? Se ele vai funcionar bem para ele, né? Não comparando esse adulto com modelos externos, mas se ele vai ser funcional para ele, né? O quanto ele vai conseguir realizar o que ele quer, o quanto ele vai conseguir ser ele mesmo, o quanto ele vai se amar, o quanto vai dar valor a ele e às suas coisas, né? Então, tudo isso, né, tem influência a partir lá do início, né? Então, dentro de uma visão mais reencarnacionista ou metafísica, né, existem... também falando de algumas religiões ou filosofias, existem grupos,
né? Quando a gente fala de família, a ideia é assim, que são grupos afins, né? Em que atraem essa alma, ou que essa alma atrai, e que visa o desenvolvimento dessa alma durante a vida que ela escolhe viver aqui, ou durante muitas vidas, não só uma, né? Uma é a atual que ela é encarnada e todas as outras que ela vem. E de novo trazemos todas essas informações, né? Então se fala de família como esse grupo, né? Em que as pessoas reencarnam juntas, ou egrégoras, né? Que às vezes já vivem juntas antes de vir aqui ou não. Mas nós atraímos esses grupos familiares de forma kármica, causa e efeito, ou dármica, né? Dentro do nosso nível evolutivo, né? De tudo que a gente já que a gente já desenvolveu nessas outras vidas. De novo, nesse recorte reencarnacionista, tá? Dessa visão. Isso, geralmente, gente, é combinado com a mãe. Não sei se vocês sabem, né? Falando nisso, a minha filha entrou. Oi, Amanda, gratidão por estar aqui. Então, geralmente, a gente combina com a mãe. Por quê, gente? Porque a mãe é que forma o corpo biológico, né? Então, existe a proximidade das almas, né? Por tudo isso que a gente está falando. E a mãe acaba formando este corpo. Então, geralmente, a combinação é com as mães. Mas existem também combinações com os pais, né? Geralmente a combinação maior da programação kármica é com o pai ou com a mãe, geralmente com a mãe por esse sentido, tá? E aí existem inúmeras possibilidades, né? Do porquê que a gente vem com determinadas pessoas e outras não. A gente pode falar dos resgates kármicos, né? Coisas que a gente deixou de fazer em outras vidas que a gente vem continuar a fazer ou aprender a fazer diferente nessa vida, desenvolvimento, né, para o desenvolvimento desse espírito, dessa alma que encarnou dessa vez, né, e as missões também de grupos familiares dentro dessas egrégoras, que quando chegam aqui formam essas famílias. De qualquer forma, gente, pense no que eu estou falando, né, de qualquer maneira, tanto faz a gente olhar para uma visão psicológica ou reencarnacionista espiritual ou metafísica. O objetivo de vir nas famílias, nesses grupos agregados, é evolução. Ou evolução dessa personalidade, dessa criança que vem, né, e vai se desenvolvendo, se transformando com o passar do tempo, ou evolução dessa alma, desse espírito que já vem de outras vidas, mas que aqui vai complementar com novas experiências que ele vai viver neste grupo kármico e depois fora dele, quando ele cresce, se torna um adolescente, depois um adulto, né? Então, muito importante, gente, porque a criança, quando nasce na primeira infância, né, a ideia é esse desenvolvimento, né, mais com as famílias, mais dela com ela mesma. E depois, na segunda infância, que é depois dos 7 anos até, às vezes, início da adolescência, a função é a socialização. E aí, conforme essas influências vão acontecendo, né, esse adolescente, essa criança e depois o adulto vai se formando também de formas diferentes. Falei também bastante isso na live, né? Bom, qual é o meu objetivo aqui trazendo essas informações com essas visões? Primeiro, como eu falei no início, abrir a cabeça de vocês, né? Mostrar que existem muitas possibilidades, que às vezes a gente tem um olhar único que é o nosso, né? Que é o nosso filtro, a nossa forma de ver a vida dentro do que nós somos, do que nós aprendemos, né? Mas que existem muitas outras opções, né? E que a gente às vezes não se dá conta. Então, a minha ideia aqui é trazer essas informações para fazer com que você compreenda melhor a sua família, o grupo que você está inserido, por que que isso acontece, às vezes por que que algumas relações são mais complicadas, outras são mais fáceis, por que que eu me identifico mais com algumas pessoas da minha família e outras não, né? É natural, normal, né? São personalidades diferentes, imagina se a gente pensar só nessa vida, se pensar em outras almas muito diferentes, com muitas experiências, então, né, então são experiências muito diferentes que a gente vai vivendo nesses grupos também, né, e daí a gente herda e desenvolve, né, padrões ou crenças, vou chamar de padrões, né, modelos positivos ou negativos de famílias, né. Ninguém é perfeito, né, gente? Os pais da gente fazem sempre o melhor que eles podem. Também falei bastante na live anterior. Mas a gente cresce com o nosso filtro. A gente absorve quando criança dentro do que nós somos, da nossa personalidade, né? Então, também a ideia é fazer você olhar um pouco para isso, né? E ver o que você pode fazer de melhor com tudo isso que você recebeu, né? Ou com tudo isso que você é. Você é
um agregado de informações formadas de diversas formas, né? De forma biológica, de forma espiritual, de forma psicológica e etc. Então, né, o que você vai fazer com tudo isso que você é e que você recebe? Será que você lida com isso de forma automática? Ah, tanto faz. O que essa psicóloga está falando nem existe, né? Ou não, nossa, que coisa interessante, né? Isso pode me ajudar no meu dia a dia. Então perceba, conforme eu vou falando, como é que você está recebendo também tudo isso, né? Essas informações que são novas para quem não tem essas duas ideias e já mais formadas para pessoas que já têm essa linguagem, né? Também eu trouxe isso para ajudar você a se reconciliar internamente, né, com esses padrões que você internalizou, que às vezes não são tão bons, né? Trazer no coração uma ressignificação, né, de tudo isso que você vive, né? Vamos lá. Bom, de qualquer forma, como eu falei, então nas duas visões a ideia é a evolução, tanto da personalidade da pessoa em si, como dessa alma ou desse espírito que veio nessa experiência aprender coisas, como em todas as outras vezes que ele vem, né? Viemos aprender, evoluir, e é importante a gente já ter essa noção, porque a nossa vida tem um outro significado, a gente vive de um outro jeito, né? Do que quando a gente acha que tudo é automático, ou é aleatório a mim, é assim mesmo, então é diferente. Numa você tem um comando sobre a sua vida, no outro você é mais levado, né? Então, informação, né, é o que faz a gente ter mais controle positivo sobre a nossa vida. Não aquele controle obsessivo doentio patológico, mas o controle positivo, com sabedoria, saber conduzir, ter autonomia, né? E essas informações são básicas para isso, tá? Por isso que eu quis trazer. Eu vi o pessoal colocando os coraçõezinhos. Gente, coloque os coraçõezinhos aí, quem tá gostando do que eu estou falando, se está sendo útil para vocês de alguma forma, porque o Instagram entende que a nossa live está sendo interessante, né? Que é uma live que a gente está falando coisas legais e que outras pessoas podem usufruir dela, né? Então, coloquem aí os coraçõezinhos, né? Para que mais pessoas possam chegar, tá? Gratidão para quem já está colocando. Bom, gente, então, dentro dessas duas visões, né? Falando tudo isso, a gente tem também alguns tipos de famílias. Eu trouxe aqui alguns tipos que são divisões mais atuais, né, desse grupo familiar, que é para vocês também abrirem mais a cabeça, né? Então, os tipos de família, né? Nós podemos repetir dentro desses grupos por semelhança de personalidade, por identificação, por tendências de personalidade ou tendências de alma, alguns aprendizados ou não, né? Depende desse filtro que eu falei antes. Mas esses aprendizados todos ficam gravados tanto no nível consciente, na nossa consciência de vigília, né, já aberta, mas a maior parte fica no nosso inconsciente, lá no nosso porão. E essa é a questão, principalmente as questões de primeira infância ou da primeira e segunda infância, fica muita coisa guardada lá no nosso porão, né? Alguns padrões que eu nem percebo que repito, que reproduzo, às vezes não são tão meus, né? Mas eu vou repetindo, porque eu aprendi, porque em algum momento me serviu, foi positivo para mim, me ajudou em alguma questão, e eu vou repetindo e repetindo, né? Às vezes até padrões que não são tão bons para mim, mas de alguma maneira eu tenho dificuldade em fazer diferente, e aí eu repito. Essa é a questão central dessa nossa live, tá? Então, essas tendências, né, esses padrões ficam guardadinhos lá no nosso inconsciente, às vezes no subconsciente, né, falando de outras vidas, mais profundos ainda, mais complexos ainda, e a gente tem menos controle ainda, né? A não ser que suba um arquivo na minha memória, eu suba uma experiência e eu viva naquele momento aquela experiência, e assim eu tenho a chance de mudá-la, tá? Bom, aí, de qualquer forma, né, a ideia é a gente saber disso para ampliar a nossa visão com relação às diferenças, né? Com relação à resiliência que nós temos com essas diferenças, né? Resiliência é aquilo que eu supero, né? Lembrando, né, a definição, aquilo que eu supero, aquilo que eu consigo fazer diferente, né, do que eu aprendi, ou fazer melhor, né? E para isso, às vezes, eu preciso compreender, né, o diferente, né?
E isso, às vezes, é o mais difícil na convivência das famílias. Conviver com o que a gente se identifica é mais fácil, né, gente? Conviver com pessoas muito diferentes de nós é que criam muitos karmas, né? Que criam padrões difíceis de convivência, que criam, às vezes, até traumas depois na maneira de se relacionar. Então, falando nisso, vamos falar dos tipos de família que existem hoje. Vou falar bem rapidinho, né? Só para citar, para vocês verem que existe. A gente tem a chamada família extensa, né? Que é aquele modelo de família grande, né? As famílias menos nucleares, aquelas famílias que as famílias mais antigas que tinham muitos filhos, né? E conviviam com os tios, primos, todos juntos, às vezes no mesmo quintal, né? Essa tradição, às vezes entre culturas até, né? Então, todas aquelas famílias grandes, né? Que tem aqueles almoços de domingo, aquela mesa enorme. Então, são famílias mais extensas, né? Isso é legal porque as crianças têm uma oportunidade de ter mais modelos, né? Diferentes de uma família mais nuclear, né? Quanto mais informação, né? Mais aprendo, mais oportunidade tenho de fazer diferente, né? Então, se essas famílias, as crianças, né, as pessoas que vivem em famílias maiores, têm esse lado legal, né, que é o de conviver com modelos diferentes, padrões diferentes, escolher o que você pode pegar para você ou não. E conviver com outras realidades também, muitas vezes, né? Às vezes famílias que, você mora aqui, seus parentes moram no Nordeste, no Norte ou no Sul, né? Famílias que são extensas também, mas vivem em outros estados, quando se juntam, né, tem essa ideia desses aprendizados todos, até de regiões diferentes, culturas diferentes, né? Que moram em outros países, inclusive. Então, é bem rico nesse sentido. E pode dar mais confusão em outro, né, gente? Tem mais gente diferente ainda que nós ou igual. Com mais padrões ainda, né? Que trazem mais informações positivas ou não, ou negativas, né? E aí a gente tem também a segunda, que é a família tradicional, né, mais atual, né, que é aquela fechada entre o pai e a mãe, onde pai e mãe têm papéis muito específicos, né, geralmente o pai é o provedor, a mãe às vezes nem trabalha, é mais do lar, que são acho que os modelos de família mais da minha geração, né, da minha para trás, e um pouco para frente, né, até os anos 60, 70, por aí. Então, são ainda aquelas famílias tradicionais mais nucleares, né, com papéis mais definidos, o que ajuda também esses filhos de determinada maneira, porque dependendo de como é essa relação, você pode ter modelos bastante específicos, né? Tá? Mas por outro lado, em termos de informação e de aprendizado, fica muito fechado daquele núcleo, né? E sem grandes modelos além disso, né? Amanda tá colocando essa troca sempre boa, sim, com certeza, né? Porque quanto mais troca, né? Mais informação eu tenho. Esses filhos dessas famílias mais tradicionais geralmente são preparados para reproduzir o modelo dos pais. Dificilmente esses pais incentivam para que seja alguma coisa diferente deles, né? Até porque os filhos obedientes são aqueles bonzinhos, né? Que fazem tudo que os pais querem, às vezes, né? Pagando com a sua individualidade. Então, isso também não é muito bom, né? São alguns padrões também que já começam a ser mais tóxicos, né? Nesse sentido. E aí a criança acaba não tendo uma boa individualidade dependendo desse modelo que está fechado nessa família mais nuclear, com menos membros, né? Depois a gente tem a família moderna, né? Que são esses pais que a gente fala que já trabalham fora, que já tem uma outra experiência, os filhos já têm uma outra experiência de limite, né? De uma outra experiência dessa realidade, dos papéis que esses pais têm, não só como pais, mas como pessoas da sociedade, como profissionais. Então, é uma visão mais aberta, né? Um olhar um pouco mais estendido também do que essa família mais tradicional. Geralmente, esses pais, por terem, às vezes, nem sempre, mas às vezes, né, uma cabeça mais aberta, porque tem experiências mais socializadas, né, convivem mais fora, né, dessas famílias, no trabalho, na sociedade, trazem também ideias de espaços mais seguros para esses filhos, né? Eles se importam mais com os filhos. Na família mais tradicional nuclear, esses pais se importam, amam, é claro, mas não pensam muito
às vezes, no desenvolvimento emocional dessa criança, emocional afetivo dessa criança dentro da família, né? E sim como seu filho, diferente, né? Nessas famílias mais modernas, então, se cria um espaço maior para esse filho que está chegando, para essa criança, e geralmente se importam mais, né? Como que esse filho está desenvolvendo o seu lado afetivo, o seu lado emocional, as suas relações com eles, com os coleguinhas, né? Depois com a vida. Então, são famílias que se preocupam mais com isso, e que é melhor, né? Para essas crianças, que depois serão os adultos, né? Existem famílias monoparentais, que são aquelas crianças que são criadas só por um elemento da família, ou só pelo pai, ou só pela mãe, ou por uma avó, por um avô, por um tio. E aí esse cuidador, ele fica sendo o continente da relação pai e mãe, né? Ele fica como representante da relação parental paterna, materna, e desse modelo mais patriarcal, mais matriarcal, dependendo de quem seja esse cuidador, né? Por exemplo, eu posso ter uma avó bastante, vamos dizer, autoritária, repressora, ou por outro lado também bastante disciplinada, né? E então é uma mulher, por exemplo, a avó, que está assumindo o papel do pai e da mãe, mas que com um modelo mais patriarcal, né? Mais repressor, mais autoritário. Como tem também outros cuidadores que desenvolvem um modelo mais maternal, mais matriarcal, né? Mais permissivo, ou às vezes até mais flexível, e tudo tem um limite, né, gente? Porque também o excesso do matriarcal, às vezes a criança vira um adolescente puer, né, que a gente fala na psicanálise, aquele que nunca cresce, né, que relaxa demais, relaxa nesse sentido, né, se relaxa demais nos seus limites, nos seus contornos, né, de saber quem ele é, até onde pode ir, e até o que pode ultrapassar de si mesmo, né, então tudo dentro desse equilíbrio. Mas eu só quero dizer aqui, gente, que não é o gênero, né, se a criança é cuidada por um avô ou por uma avó, que ele vai ter uma internalização mais matriarcal ou patriarcal. Depende da personalidade e como que esse adulto está identificado com essa parte afetiva e relacional dentro dele, tá? São só modelos rápidos que a gente está vendo, tá? Depois a gente tem a família pós-moderna, que geralmente são as famílias atuais homoafetivas, né? Ou irmãos que moram juntos, né? Ou existem até famílias que são formadas por três... não são só casais, né? Existem relacionamentos entre três indivíduos, né? Que passam a ser os exemplos de família para essa criança, né? Ou para ou às vezes nem tem uma criança, mas são modelos diferentes. Às vezes não só um casal, são três, né? Isso já existe, tá, gente? Eu tô citando. E existem as famílias comunitárias, que eu acho ótimo, bárbaro, pessoalmente, que são os modelos, por exemplo, de comunidades indígenas, né, de comunidades onde a gente fala como é, no modelo mais de terceira era, né, famílias onde as crianças vêm, elas são cuidadas pela comunidade, né, não são criadas só pelo pai e pela mãe, né, mas são criadas por toda a comunidade. E tem exemplos também muito ricos, né, de todos esses adultos que estão ao redor delas, né, com todas essas informações. Então, só para falar, gente, isso assim, só para dizer rapidamente que pode estimular muito a criança, né, e fazer com que ela desenvolva muita inteligência emocional dela, empatia, né, as relações afetivas e emocionais que ela tem com ela e com os outros, mas também precisa tomar cuidado no nível de consciência dessa comunidade, né, porque para não virar, por exemplo, para essa criança não ser abandonada, para ela não ser negligenciada também, porque ela tem pouca atenção dessa comunidade. De qualquer forma, mesmo nesses modelos, gente, a criança sempre vai procurar alguém que ela se liga mais, né? Uma criança sempre escolhe um modelo em que ela se identifica mais e se aproxima mais, que vai ser a referência de desenvolvimento afetivo dela, tá? Bom, é isso. E aí, o que vocês estão achando? Estão se identificando com o que eu tô falando, né? Como é que vocês se veem, né? Dentro de qual tipo de família? Da extensa, da tradicional, da moderna? Como é que tá aí para vocês? Respondem para mim, né? Pessoal, Carolina, meus alunos, Carolina, minha aluna, Adissou, não sei quem é novo, seja bem-vindo. Amanda, gratidão por estar aqui. Alexandre Almeida, Gabriela, bastante gente, obrigada, gente, por você estar aqui. Maria Americana, minha
A aluna amada, querida também aqui. Grata por estarem aqui. Então, como é que escrevem para mim, gente? Com qual dessas famílias vocês se identificam, né? Em qual desses modelos vocês foram criados, né? Bom, dependendo da geração, acho que mais esses modelos mais tradicionais, né? Mas existem muitas possibilidades. Até às vezes eu inicio minha vida num tipo de família e depois mudo. Só para dizer, gente, que existem muitas possibilidades e que os nossos modelos de personalidade e de alma, né, acabam sendo determinados, olha a palavra que eu estou usando, determinados por esses modelos parentais ou por esses ambientes onde eu sou criado. Isso é bastante sério, né? A Caroline falando que a família dela é super extensa. A minha também, a nossa aqui, a minha família, tanto do lado de pai como de mãe, são famílias com muitos filhos e que é muito legal, né? Hoje em dia até sinto falta, porque todo mundo já cresceu, os primos já casaram, a gente fica mais sozinho. Mas a minha infância e minha adolescente inteira, eu cresci em volta de um monte de gente, isso eu achava muito legal, né? E ainda, no meu caso, as minhas parentes moram em outros estados, né? Então, a gente tem experiência também de outras culturas. E, para mim, isso foi muito rico. Me ajudou muito, talvez, até a escolher minha profissão, né? Ou ter facilidade em lidar com pessoas muito diferentes da minha profissão, eu faço isso, né? Por exemplo, eu tenho parentes lá no Nordeste. Se você for ver a cultura daqui do Sul e lá do Nordeste, é muito diferente, né? Mas são tios também muito amados, lá eles têm um modelo de flexibilidade diferente daqui, muito maior, né? A forma de viver a vida é muito diferente, aqui a gente tem uma disciplina diferente, uma forma de conduzir, mas tudo isso é muito rico, né, gente? Muito legal. Bom, vamos lá. Vão colocando aí quais os modelos, né? A Carolina e pôs, vão colocar vocês também, né? Os outros também, para eu saber, né? Como é que vocês estão se identificando aqui com o que eu tô falando, tá? Bom, diante de tudo isso, então, vão vendo, né? Então, desses modelos genéticos, né? Da família biológica, se a gente for olhar o modelo reencarnacionista, o modelo espiritual, né? Que eu venho de outras vidas, às vezes, sei lá, até de outros planetas, né? Nem vou entrar nisso, mas de muitas outras vidas. E nessas vidas eu posso ter tido culturas diferentes, né? Aprendizados muito diferentes. Quem eu sou hoje, então? Quem eu sou hoje, né? Hoje, eu encarnada aqui, ou eu hoje que sou a personalidade, né? Que está vivendo atualmente, quem eu sou diante de tudo isso, né? E tem até aquela pergunta famosa, até que ponto nós temos o livre-arbítrio, até que ponto nós somos determinados a pensar, sentir e agir como pensamos, sentimos e agimos, né? Vou deixar essa pergunta no ar, tá? Daqui a pouquinho eu volto a falar. E eu vou perguntar aqui para vocês, porque é uma pergunta importantíssima, principalmente para quem já tem essa visão, meus alunos, Amanda, né? O pessoal que já conhece a minha linguagem de trabalho e de vida. Vou deixar essa pergunta no ar. Afinal, nós somos determinados, até que ponto nós somos determinados por tudo isso e até que ponto o que nos conduz também a nossa alma, essa alma que já traz habilidades, talentos que já foram aprendidos em outras vidas, vamos chamar outras frequências, né? Tá bom? Vou deixar a pergunta no ar. Bom, também vou trazer aqui rapidamente as responsabilidades das famílias, né? Porque isso é bastante sério. Aqui eu vou me alongar um pouquinho mais, mas não tanto. Porque tem vários exemplos que dá pra gente trabalhar aqui uma reprogramação, uma ressignificação, tá? Então, por exemplo, é função e responsabilidade da família introduzir a pessoa ou ensinar a pessoa sobre sexualidade, sobre reprodução, né? E quando isso não acontece, como que esse adulto vai crescer? Como que vai ser a sexualidade desse adolescente, depois desse adulto? Que consequências esse adulto vai ter na vida dele se isso não é passado de uma maneira tranquila ou se isso é reprimido, né? Vamos pensando aí, né? Que compensações esse adulto acaba trazendo para a vida dele nesse sentido, né? Quando tem essas faltas ou tem uma visão mais negativa da sexualidade na vida dele, nos modelos que ele teve, né? Ou a criança pode ter tido um modelo ruim de adulto, né? Sei lá, adultos que traem, adultos que são promíscuos. Estou chamando de ruim, gente, porque tirando a moral de lado, não estou falando nada moral, né? Estou falando mesmo como exemplo. Isso deixa a criança confusa, né? Imagina o pai e a mãe
tem esse modelo, não adianta, porque tem o modelo dele, né, internalizado de pai e de mãe, de repente ele vê o pai e a mãe com outra mulher, vê o pai contra a mulher, vê a mãe contra o homem, sem que isso seja explicado, porque se isso é explicado, é colocado, é definido, né, delimitado, né, é uma coisa. Agora, se não é, aí causa uma confusão muito grande, afetiva, emocional, né, dentro dele e também às vezes sexual, tá? Então, nesse sentido, como é que fica esse adulto, né? Deixa a pergunta. E como que esse adulto vai ter essas... qual é a imagem que ele vai introjetar dessa sexualidade? Que modelo de sexualidade ele vai ter dentro dele, né? Ou ele vai conviver bem ou não com esse modelo, né? Outra questão, outra função da família é ensinar responsabilidade. É da família, não é da escola, viu, gente? Tudo isso é função da família. A escola ajuda, complementa, mas a função mesmo é da família, né? Então, pensando no modelo de responsabilidade, né? Qual foi o seu modelo de responsabilidade, né? Falando que a palavra responsável, né? Quer dizer, aquele que responde. Olha que interessante, né? Então, como que você responde ou respondeu a este modelo que você herdou do grupo familiar onde você veio, ou do grupo de cuidadores que você veio, né? Qual modelo você aprendeu de responsabilidade? Qual karma, né? Pensando também nessa parte mais ancestral, você herdou, né? Que modelo kármico você herdou com relação à responsabilidade? Eu tive ancestrais que se responsabilizavam só por ele mesmo, por grupos muito grandes, né? Ou por ele, pelos irmãos, por exemplo, né? Às vezes tem crianças que não conseguem viver a infância porque criam os outros irmãos, né? Qual é o senso de responsabilidade que você herdou, né? Você aprendeu, por exemplo, a responsabilidade, que você deve ter responsabilidade com o outro e, simultaneamente, você é irresponsável com você? Ou você aprendeu que a responsabilidade também é uma via de de duas direções? Se sou responsável pelo outro, mas antes por mim mesmo, né? Você é responsável pela sua felicidade? Você aprendeu a cultivar isso, a ser responsável pela sua vida, pela sua felicidade, pelas suas coisas, né? Ou não? Isso não foi passado. Porque se não foi passado, eu fico perdido nisso. E aí, como adulto, eu vou ter alguns problemas, né? Porque a realidade compartilhada ou a vida, né, vai exigir isso de mim quando eu entrar para um grupo de trabalho, quando eu entrar na escola, né? A gente tem algumas regras, algumas obrigações que a gente precisa cumprir, viver em sociedade. Mesmo se eu viver dentro de uma caverna, eu tenho as minhas regras, a minha forma de viver. Então, qual foi esse modelo? Foi ensinado? Ou você aprendeu depois, né? Como é que foi passado isso, tá? Uma reflexão para vocês. E vão escrevendo aí, que eu acho legal, para eu ver como é que vocês estão absorvendo tudo que eu estou falando, tá? Amanda falou, fica buscando no outro. Isso mesmo, isso mesmo. Quando você não tem, quando você não desenvolveu aquilo, você vai buscar nos outros. Eu vou falar um pouquinho mais dos modelos de relação mais pra frente, Amanda, mas você tem toda a razão, é isso mesmo, né? Você vai buscando na vida, né? Nos exemplos, às vezes você tem experiências muito ruins quando você não tem responsabilidades sobre o seu dinheiro, né? Responsabilidade sobre suas obrigações no trabalho. Você pode perder promoções, você pode perder seu lugar, perder emprego, por exemplo. Isso é muito sério, né, gente? Então, isso também é herdado, né? Isso é aprendido, é herdado. São modelos que eu vou introjetando, ficam no meu subconsciente, no meu inconsciente, né? E dependendo do modelo que eu tenha kármico, por exemplo, eu posso ter famílias ancestrais em que foi ensinado que não era muito legal ter... que o ideal é eu ter responsabilidade perante o outro, mas não que o outro é mais importante do que eu. Então, a responsabilidade que eu tenho que ter é sempre perante o outro, e menos perante a mim mesmo, né? Isso também dá problemas muito sérios depois, né? Pais que gostam de filhos obedientes, como eu já falei no começo, né? Bom é filho obediente, né? Que te obedece, faz tudo que você manda, né? Que aí acabam sendo responsáveis pelos outros, mas com relação a ele mesmo. Que modelo é esse que ele introjetou? Como é que ele vai viver depois, né? Tá? Você responde a sua própria alma diante disso, dessas responsabilidades? Você responde
diante do que sua alma, sua essência pede para que você seja responsável com você, ou não, o outro tem um peso maior. Bom, somente famílias mais, às vezes, muito arraigadas nas religiões, né, muito moralistas, às vezes tem problema com isso, tá? E às vezes eu correspondo ao modelo para não ser rejeitado, para ser incluído, né, nessa família, que afinal é meu grupo familiar, eu quero ser amado, né, quero ser acolhido, certo? Quais as noções dentro disso também de compromissos e de deveres que você tem hoje, que vieram desses modelos? Bastante interessante, tá? Pra gente refletir, tá? Outra coisa, socialização. Olha que coisa interessante, ó. Socialização também é uma função que a família precisa passar, precisa ensinar para as crianças, né? Ou para os adolescentes, para quem tá lá dentro, ou para elas. Para o casal, ele tem que ver isso, né? O casal viver com ele, mas também se socializar com outras pessoas fora, senão fica esquisita a vida, né? E a gente está sentindo bastante isso com a pandemia. O quanto a gente perde não conseguindo socializar com as outras pessoas, né? A gente até tem problemas cognitivos, às vezes de atenção, de memória, inclusive, que a gente está detectando no consultório com relação a isso, tá, gente? É bastante importante. Então, que modelo você teve, né? Eu vou brincar aqui, né? Que comportamento você aprendeu com relação a receber as pessoas na sua casa, a socializar com as pessoas, né? Sua casa era aberta para as pessoas? Ou a sua casa era mais fechada? Seus pais dificultavam essas relações? Você podia convidar seus amiguinhos para brincar? Ou podia só muito de vez em quando? Ou nem podia, né? Não podia conviver com outras crianças, com outros adolescentes? Era muito fechado nessa família mais nuclear, né? Porque isso vai fazer falta para a pessoa depois, né, gente? Como que você aprendeu a lidar com as pessoas que chegavam na sua casa? Com naturalidade ou você punha a vassoura atrás da porta? Quem é mais antigo sabe o que eu tô falando, né? Algumas, somente famílias mais de interior, né? Colocavam a vassoura atrás da porta quando a visita estava demorando muito para ir embora. Um hábito horrível, né? A gente tá mandando a pessoa embora. Mas existem pessoas também que não têm limite, ok, né? Mas a gente... Mas que modelo está passando para essa criança? Que não é legal ter pessoas lá na sua casa, né? Ou pelo menos pessoas que demorem, né? Precisa chegar e já ir embora rapidinho. Então veja, né? Olha as coisas como são sutis esses aprendizados e que a gente nem se dá conta. E a gente reproduz e não sabe por quê. E às vezes a gente se torna um adulto mais isolado e solitário por causa disso. Olha que coisa. E a gente não se atenta que foi um modelo que está lá dentro da gente, que às vezes nem é muito nosso. Né? Vou falar um pouquinho mais pra frente disso, né? Nem é nosso, eu herdei dos outros, mas não é bom pra mim, eu só estou reproduzindo. Então, quando estou reproduzindo algo também, gente, que não me faz bem, para e pensa se dentro desse modelo que a gente está falando aqui, desse recorte familiar, né? Quais os exemplos que você teve? Se você não está reproduzindo um exemplo que não é teu, que vem, né, desse padrão parental, ou se é alguma coisa sua que você também se identifica e acaba gostando e se reproduzindo também. Depois a gente não pode reclamar, né? Porque o modelo se reproduz e não muda, tá? Bom, às vezes também... sim, ainda falando da socialização, a gente também traz heranças de socialização no grupo kármico, além do físico, tá? Que podem causar bloqueios até para a pessoa se expressar no mundo, né? A pessoa se sente muito inferiorizada quando ela sai da casa dela, quando ela tem que conviver em outros lugares, com outras pessoas. Às vezes pode até se sentir humilhada perante esse grupo, então ela tem medo, né? Tem fobia de sair de casa. São os quadros, né, de transtorno fóbicos que a gente trabalha na clínica, por exemplo. Não é só isso, tá, gente? Não vou ser reducionista aqui. Num quadro desse existem vários fatores, mas pode ter uma raiz dessa, porque a pessoa nem se dá conta. E quando começa a fazer terapia, e ela começa a perceber que ela tem um modelo introjetado dentro dela, desses, por exemplo, que nem é muito dela. E ela sofre hoje como um adulto que não consegue frequentar lugares, sei lá, né, ter uma vida mais funcional, né, que a gente fala em função disso, tá? Então, existem essas travas, né, nas relações afetivas, sociais, de trabalho com os amigos, que podem vir desse modelo de socialização internalizado, tá? Só para chamar atenção. E quem tem filhos aí, né, tem gente aí que tem filho, tem outros que não, que ainda vão ter, olha, vão pensando, porque essa informação,
né? Que vocês podem ajudar mais seus filhos daqui para frente, né? Com essa visão um pouco mais ampla, né? Outra coisa, outro valor, né? Outra função, educação, né? Como é que você introjetou o modelo de estudo, de esse comportamento, né? De aprender, de ter conhecimento, como é que foi isso, né? Outra coisa, economia, finanças também se aprende dentro de casa ou não, né? Quem aprende vai bem depois como adulto nas finanças, tem prosperidade, tem abundância com facilidade. Quem não tem muita dificuldade com relação a isso, né? Famílias mais fechadas, mais reprimidas, geralmente têm modelos de escassez, não de prosperidade. E ensinam as crianças e os adolescentes, as pessoas daquele núcleo a serem, às vezes, pessoas escassas, né? A não desenvolverem os seus próprios talentos, os seus próprios, vamos chamar de talentos, habilidades para o mundo, porque eu estou no modelo da escassez. Eu não vou dividir quem eu sou para o mundo porque podem me perseguir. Ou, sei lá, não vou porque podem roubar a minha ideia, sei lá. E eu fico sempre lá no pequenininho, né? Fico sempre naquele modelo rígido, fechado e não me desenvolvo como devo. Não me movimento, fico fechado, rígido, parado, né? E com dinheiro é a mesma coisa, né, gente? Porque dinheiro é igual energia, energia igual movimento, né? Movimento, se eu me movimento, a energia se move, crio coisas novas, amplio, etc. E o oposto também é verdade, tá? Então, preste atenção. Então, economia, como lidar com as finanças, com o dinheiro também deve ser ensinado pelos pais quando é possível. Até às vezes eles não têm esse modelo, né? Por isso também que não ensinam. Mas quem não tem pode, hoje, né? Hoje existe muita informação, pode procurar, estudar. Existem livros, né, sobre economia, sobre como gerenciar as finanças, e para mudar esse modelo, mesmo que venha, né, da sua família, dos seus antepassados, ou que venha até karmicamente, né? Se eu tenho vidas de muita pobreza, de muita escassez, isso ficou tão marcado na minha alma que quando eu venho aqui, é muito difícil eu aceitar prosperidade. Olha que interessante, né? Fica difícil eu prosperar, porque eu acho que eu não mereço. Então, vai por aí, tá? Só para dar um exemplo. E assim vai, né? Exemplos de recreação que tem a ver com lazer. A criança precisa brincar. Então, se eu não deixo o meu filho brincar, se as famílias não deixam os filhos brincar com outras crianças, por exemplo, fora às vezes tem irmãos, né? Mas às vezes não tem, né? Mas se não deixa essa criança brincar, ela não tem a experiência de experimentar. Brincar é igual a experimentar. Na psicologia a gente trabalha bastante isso, né? Então, brincar é criar modelos para explorar possibilidades, por exemplo, né? Desencadear a criatividade na criança, né? Quando a criança está brincando, ela desenvolve as suas capacidades internas, é um espaço que ela tem para desenvolver coisas que ela gosta, né? E depois, quando ela cresce, quando ela se torna adulta, às vezes ela tem dificuldade de ter lazer na vida dela. Ela acha que o valor é só o trabalho, que ela não pode descansar, porque o lazer é vagabundagem, por exemplo, né? Tem esses modelos também, né? Ou que ela não pode ter um hobby, né? Que ela precisa ter só tarefas de obrigação na vida dela. E o prazer vai embora, né, gente? O lazer vai embora, isso é importantíssimo. A gente tem hora de trabalhar e tem a hora de ter um lazer, né? Tem hora de estudar, quando é criança, tem hora de brincar, né? Tem hora de tudo, mas é uma função importante. Então, se eu não ensino recreação para os meus filhos, né? Ou se eu não vivo isso para mim, eu não passo como exemplo, ou eu passo um modelo de não merecimento. Isso passa a não ser um valor dentro dessa família. Então, é bem interessante. E assim vai, né, gente? Religião, todo exemplo religioso, espiritual, como que é, né? Se é mais cheio de dogmas, ou se é mais aberto, mais livre, né? E assim vai. Aí a gente vê, dentro disso, a visão sistêmica da família. O que é isso, né? O que eu trago de outras gerações, como a gente está falando aqui. A gente chama de transmissão multigeracional. Quer dizer, eu recebo a transmissão de informações, hábitos, comportamentos, cultura, da parte genética, modelos psíquicos, afetivos, emocionais, mentais, de um grupo de gerações. Então, imagina, uma geração já tem informação, imagina muitas gerações. Famílias que vêm de... Todos nós, né? A gente vem de gerações antiquíssimas, né? Mas veja, ó, essa transmissão multigeracional também
determina padrões, crenças, comportamentos e valores dentro de nós, tá? Então, vamos prestar atenção, né? Meus hábitos, minhas crenças, minha forma de me comportar, vem de onde? Eu estou reproduzindo de novo o modelo de um grupo da minha família, né? Ou de gerações e gerações de modelos que não se modificam, né? Tá? Um outro fator interessante dentro dessa visão mais sistêmica, né? Da influência que se tem sistemicamente, né? Porque quando a gente fala sistema, a gente pensa na família como não só, como todos esses grupos alinhados, ligados de alguma forma, mesmo que você não tenha tido contato físico com eles, tá? Mas geneticamente está lá e tem um campo um campo morfogenético, né, que a gente estuda do Rupert Sheldrake, que a gente estuda que são comportamentos, não só, né, pensando na parte biológica, mas existe um campo que é criado em volta, um campo energético mesmo, que é formado diante dessas informações todas, de crenças, padrões, comportamentos, valores, culturas, etc., que ficam em volta de nós e das nossas famílias. Então, quando a gente fala multigeracional, a gente fala da ligação desses campos geração após geração. Então, por isso que às vezes tem hábitos que são muito difíceis de a gente combater. Ou existem talentos, às vezes nossos, que é da nossa alma, que são muito difíceis de colocar no mundo. Porque se eu tenho esses bloqueios de geração em geração, isso vai criando um quantum de energia, né? Isso vai sendo potencializado. Então, aqui, você que é a ponta dessa geração, que é o último, imagina quanta energia você tem que mover, quanta força você precisa ter como pessoa, como alma, como indivíduo, para prevalecer diante de, às vezes, hábitos muito tóxicos, né, errados, que vão passando de geração em geração. Mas sempre tem jeito. Vamos ver aqui, tá? Estamos terminando. Bom, então a gente tem dentro dessa visão mais sistêmica, né, essa transmissão multigeracional, geração em geração, a transmissão genética, biológica, que nós já falamos, né, que é o resultado dos registros físicos e dos padrões comportamentais passados biologicamente. Nós temos também a epigenética. A epigenética, hoje em dia, é a ciência que busca compreender as mudanças reversíveis nessa expressão genética. Olha que legal, gente. Então, os cientistas hoje descobriram que é possível reverter alguns padrões lá no DNA, né? Os componentes que podem... aqui tem a definição, eu vou ler porque é uma definição científica, acadêmica, então preciso passar corretamente, tá? Então, ou seja, os componentes que podem modificar como os genes são lidos sem alterar a sequência do nucleotídeo do DNA. Então, é assim, a epigenética é um estudo que mostra a chance de a gente mudar até a nível de DNA. Então, como eu falei, imagina a força que eu tenho que fazer para quebrar um padrão que é de geração em geração. Mas se eu, na ponta aqui, né, dessa linha geracional, se eu me propuser a fazer diferente, eu estou mudando uma memória genética. Olha que interessante, né? Então, por exemplo, vou trazer um exemplo que o pessoal já conhece. Famílias que têm diabéticos. Pela medicina, diabetes não tem cura, né? Mas ele é um padrão genético. É um traço genético que pode aparecer nas famílias. Eu tenho ele no meu DNA, posso desenvolver ou não, por exemplo, né? O que vai determinar se eu vou desenvolver ou não? Quem eu sou, minha forma de pensar, de sentir, de agir, de me relacionar. Qual é o padrão metafísico da diabetes? É a tristeza, né, gente? O diabético é aquele que não se permite ter prazer, não se permite ter lazer, não se permite ter alegria na vida, então ele vai entristecendo, né? E aí ele acaba tendo um problema físico com relação a isso e ele tira o doce da vida. O doce da vida é isso, nosso prazer de alma, né? A inspiração da minha alma que eu vim ser nesse mundo, se eu não consigo ser, eu fico triste, né? A nível muito profundo. E, por exemplo, se eu, né, mesmo tendo essa marca genética da diabetes, né, dentro das minhas das gerações dos meus familiares, né? Se eu, ao contrário, falar não para essa falta de alegria de viver, se eu falar não,
eu vou, mesmo que se eu tiver alguma tendência, eu vou fazer diferente. Eu vou valorizar a minha vida, eu vou procurar viver coisas que me deixem alegre, feliz, né? Que vou ter lazer, vou trazer prazer na minha vida de muitas formas, não me perder nele, sempre equilíbrio, lógico, né? Mas eu preciso tem hora para tudo, como eu falei agora há pouco, né? Então eu quebro essa cadeia. Quebrando essa cadeia comportamental, de pensamento, de sentimento, forma de pensar, de agir, eu posso até quebrar este padrão dentro de mim e não passá-lo, ou passá-lo de uma forma mais fraca para os meus descendentes. Então, esse traço da diabetes vai passar para os meus filhos de uma forma mais fraca, por exemplo, tá? Bom, isso é só um exemplo, tá? Eu já vi isso acontecer. A minha própria família, eu venho dos meus avós. Meu avô, por exemplo, é filho de uma família italiana de 9 filhos, né? E todos tiveram diabetes, menos ele. E ele era um cara muito alegre, meu avô era fantástico, né? Alegre, criativo, tudo pra ele vivia uma vida às vezes difícil, às vezes de umas fases financeiras complicadas, ele estava sempre legal, sempre lutando, trabalhando, e ele não se entristecia, ou pelo menos não, né? Não sei, ele vivia a vida diferente. E ele passou isso para nós, né? Os filhos deles, um só teve diabetes, ó, de 3, um só desenvolveu. Olha que interessante. Então, ele já mudou nele, que fez uma outra marca genética que já passou de uma forma mais enfraquecida para os descendentes. Então, isso é possível, vivi na minha família, tá? Então, isso a gente pode fazer diferente. A epigenética hoje mostra isso, tá? A chance de a gente fazer diferente para mudar no nível até biológico. Precisa de esforço, às vezes, para quebrar, precisa de uma força para quebrar determinados hábitos, determinadas formas de ver a vida, né? Mas é possível, tá? Criando um registro comportamental diferente. A nível kármico, como é que funciona? Tudo que eu repito na minha vida, que eu não faço diferente, eu crio karma semelhante. Ou é difícil para mim não repetir, porque karmicamente eu já venho repetindo determinados comportamentos, determinadas situações da minha vida. Não é muito difícil de ver, né, gente? O que eu repito nessa é porque eu já estava repetindo em outra. Então, quando eu mudo aqui, eu tenho a chance de mudar toda uma linhagem ancestral minha, energeticamente, espiritualmente também, tá? É isso que as constelações familiares estudam e trabalham com isso, por exemplo, tá? Entre outras coisas, né? Mas tem uma modificação nesse campo, tá? Então, karmas familiares são imprints espirituais e energéticos, né? Que acabam ficando no meu inconsciente, que acabam ficando no meu DNA espiritual, que são reproduzidos por várias vidas às vezes, até que eu resolva, está na minha mão, né, gente? Que eu resolva dar outra resposta para isso. Que eu tenha a força de fazer diferente. Isso é importantíssimo, porque sabendo disso, eu posso criar novos modelos, mesmo que eu tenha um modelo mais tóxico, mais negativo que eu tenha herdado, né? Eu tenho a chance de fazer diferente para mim e para os meus filhos, né? Ou para os meus sobrinhos, que seja, né? Reproduzindo modelos mais positivos, né? Mais dármicos, menos kármicos, como eu falei no início da live, né? Fazer espelhamentos. Se eu não tive um espelhamento positivo dos meus pais, sabendo disso, tendo essa informação, trabalhando isso em terapia, modificando isso dentro de mim, eu tenho a chance de fazer espelhamentos bons para os meus filhos, para os meus descendentes, né? Incentivando essas crianças a serem pessoas com autoestima, né? Que se valorizam, mais seguros, mais confiantes de si, com mais autonomia. Então, isso é importantíssimo, gente, importantíssimo, tá? Bom, é isso. Eu quero saber, né, se vocês estão se identificando aí, como é que, né, isso que eu tô falando, se tá fazendo sentido aí para alguém, se tem a ver, né, o que eu tô falando. Já estamos no final. Existem também outros fatores que a gente chama de psicogenealogia, né, que é influência psíquica através dessas gerações, como eu falei agora. Então, tem influência biológica, psíquica, né, que vai passando de geração em geração. Existem também modelos que eu simbolizo, que são modelos que eu crio arquetipicamente, a gente pode chamar de inconsciente coletivo, né? A ideia do Jung, que ele trouxe aqui para nós. Então, a gente também tem um inconsciente coletivo familiar, sabia? Né? Esses arquétipos que são mais universais também têm influência da nossa vida, porque os arquétipos têm forças, né?
dentro desse recorte, tá? Dentro da psicologia junguiana, a gente estuda bastante esses arquétipos, esses formatos, né, de qualidades humanas, e a gente reproduz, estão no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, né, as camadas mais abaixo, a gente às vezes reproduz sem saber. Os arquétipos podem nos ajudar, existem até modelos terapêuticos que a gente trabalha, de desenvolvimento, né, com eles, mas só para vocês entenderem. Então, a gente tem dentro de nós também um universo simbólico, que a gente criou dentro de tudo isso que a gente herdou, né, e aprendeu e desenvolveu, né? Então, é como eu elaborei essas experiências familiares, né? Se eu fiquei muito apegado a essas experiências ou não, né? Se eu estou apegado a alguém que morreu até na família ou não, né? Como é que eu simbolizo esses modelos, esses papéis dentro de mim? Como eu elaboro de forma mais abstrata? Então, eu crio um modelo, uma imagem desses papéis dentro de mim, né? E fora isso, existe também uma malha energética, como eu falei desses campos que são formados, né, que é uma ligação energética criada karmicamente, com quem eu convivo nessa vida, em outras vidas, e às vezes eu venho junto porque forma um sistema vibracional energético muito semelhante. Quando eu vou encarnar, eu acabo atraindo pessoas semelhantes, né? Ou por afinidade mesmo, ou por missão kármica, etc. Só para abrir um pouquinho a ideia, né, que a gente amplia um pouquinho esse modelo. Então, existe a simbologia desse... Desculpa. Desses modelos, né? Universais que carregam energias de forma simbólica. Universais mundiais e também... Desculpa. Vem no nosso planeta, né? Como exemplos psíquicos nossos, afetivos, psíquicos, mas também, diante disso, são criados malhas energéticas, campos energéticos ao redor desses modelos, tá? Mesmo que sejam simbólicos abstratos. Isso, às vezes, é até complicado, gente, porque pode dificultar até processos de desencarnes, obsessões, etc. Então, a ideia disso é a gente guardar os aprendizados e transformá-los em coisas boas para nós, né? Se a gente teve uma experiência um pouco complicada, a gente precisa elaborar, a gente precisa ressignificar, né? A gente precisa transformar dentro de nós e ficar com o aprendizado. Não ficar levando em forma de dor ou de trauma. E existem, dentro da psicologia, da psicanálise, muitos métodos, muitos tratamentos que a gente trabalha, né, para ressignificar tudo isso. Existem outras maneiras também, não só dentro da psicologia, mas profundamente o que muda até hoje que eu vi é dentro da psicoterapia mesmo, dentro de trabalhos energéticos também, isso acontece, né, mais profundos, dentro da psicologia, dentro de modelos de tratamento corporais, que esses imprints, gente, ficam até no nosso corpo, a bioenergética, né, que veio lá do Reich, que ele iniciou com esses estudos. Todos esses padrões ficam gravados no nosso corpo, inclusive, tá? Então, existem tratamentos em diversos níveis para ir dissolvendo isso, mas isso precisa ser modificado, tá? Ou espontaneamente, ou a pessoa vai buscar ajuda, mas precisa ser mudado. Outra coisa interessante, eu não mudo ninguém, tá? Eu mudo no máximo a mim mesmo. E a minha modificação pode até gerar uma mudança ao redor, tá? Vibracional, psicológica, afetiva, comportamental, mas isso não pode ser o meu objetivo. Porque a pessoa só muda se ela quiser, né? Eu só mudo se eu quiser. E quando eu quero mudar o outro, estou num outro lugar, estou fora de mim. Isso vai atrapalhar minha vida, com certeza, tá? Além de carregar o karma do outro, que é péssimo, né? Desculpa. E principalmente para quebrar esses gatilhos, né? Antigos que criam esses conflitos, esses traumas emocionais, tá? E aí a gente cria os nossos débitos, os nossos créditos, né? A gente lida com esses arquétipos. Os nossos débitos acabam sendo esses modelos tóxicos que a gente reproduz, de baixa estima, de insegurança, de medo. Existem famílias inteiras fóbicas, por exemplo, né? Que passam o medo como uma coisa natural para as pessoas, para as crianças, e vou virar um adulto medroso, não vou conseguir lidar com isso, por exemplo, né? Como existem outros traços também, tá? Então, dentro dessas imagens que são guardadas também, né, que a gente, não só dos arquétipos, né, a gente pode ter algumas imagens muito específicas, por exemplo, modelos de pai, né,
E se eu tenho uma educação mais patriarcal, eu posso ser uma pessoa bem orientada, organizada, disciplinada, protegida. Mas se esse modelo vai para o desequilíbrio, eu posso virar uma pessoa agressiva, dominadora, né? Mesma coisa o modelo de mãe, de uma família mais matriarcal, um modelo mais matriarcal, que se fala do amor, da aceitação, da prosperidade, da nutrição, tudo isso é do modelo feminino, né? Modelo mais matriarcal. Mas também posso ir no sentido, se isso for exagerado, se eu me perder nisso, eu posso ir para o outro polo. E posso me perder na vida dos meus prazeres, no lazer excessivo, no prazer excessivo, né? Ou posso não me sentir nutrido por algum motivo e isso ter um resultado péssimo na minha vida, tá? Então, só para vocês verem que existem esses arquétipos, estão dentro de nós e a gente não percebe que estão, e a gente reproduz também, às vezes, sem saber, tá? Modelo de filho, né? O arquétipo do filho geralmente quer dizer independência, superação, expectativas projetadas, da filha harmonia, beleza, bondade, dos avós sabedoria e compreensão, mas nem sempre eles são assim, né? Então, tomar cuidado também porque a gente carrega essa carga e a gente exige do outro um modelo que a gente internalizou até universalmente, né? Falando de arquétipo, porque às vezes a pessoa não corresponde, né? Porque não é ela, não desenvolveu aquilo, tá? Então, a gente não pode brigar, a gente precisa entender isso, né? Que as pessoas podem desenvolver certos modelos ou não, podem caminhar bem dentro desses modelos ou não. Bom, soluções, né? Tinha bastante coisa a mais para falar, mas eu já falei bastante, eu queria mais trazer essas ideias, né? Dessas associações, né? Da parte psicológica, com a parte espiritual principalmente. Soluções. Bom, como eu disse, solução é a gente se desidentificar, né? Que a gente fala na psicologia. Se eu estou identificado com um determinado modelo, seja ele mais tóxico, mais agressivo, mais desequilibrado, eu posso sair dessa identificação, me desidentificar com esse padrão que me prejudica, que não tem nada a ver comigo, porque eu não me dou bem com ele, e posso buscar um modelo diferente. Às vezes eu posso fazer diferente e esse modelo vir de dentro de mim, porque eu também tenho esses arquétipos dentro de mim. Às vezes não, às vezes eu preciso de um modelo fora, externo, né? Um professor, às vezes um mestre, às vezes, sei lá, alguém que eu me identifico que pode passar para mim esse exemplo aonde faltou, né? E eu me identifico então com um modelo diferente daquele que eu trago dentro de mim. Então, eu me desidentifico daquele modelo anterior e começo a criar um espaço novo dentro de mim para dar uma resposta diferente, né? Então, a pergunta sempre é, eu me identifico com determinados comportamentos que eu tenho ou não? Com determinados hábitos que eu tenho ou não? Determinadas crenças e modelos ou não? Que resposta diferente eu posso dar, já que eu não me identifico com alguns? Onde eu posso buscar exemplos, né? Ou em livros, ou em cursos, ou em treinamentos, ou na psicoterapia em si, que seja, né? São modelos de desenvolvimento que a gente tem, ou outro, em que eu possa aprender a fazer diferente para mim, porque não me identifico com determinadas coisas. Olha que legal. Agora, se eu não sei que isso existe, por isso que eu trouxe todas essas informações e sempre trago, eu não tenho como fazer diferente, eu não tenho como movimentar diferente, porque eu nem sei que aquilo existe na minha vida. Eu estou dentro de tudo isso de forma automática, eu não tenho consciência de que estou inserido dentro de tudo isso. A partir de agora você já tem, né, gente? Quem assistiu minha live já tem. E já pode fazer diferente a partir daí. Se não conseguir fazer sozinho, peça ajuda, né? Os psicólogos, os psicoterapeutas, os terapeutas, os professores, né? Os treinadores, todos estamos aqui para ajudar nesse sentido, para auxiliar você nesse sentido. Os livros, os escritores, os autores, né? Existe muita informação hoje, a gente só não faz diferente se a gente estiver muito perdido, né? Muito dissociado da gente, ou se a gente estiver até comprometido, né, de uma forma mais patológica, mas hoje em dia tem muita informação para mudar isso, tá?
Então, eu preciso construir relações novas, eu como adulto. Se eu não tive como criança, eu hoje como adulto, por menos recursos que eu tiver desenvolvido, ainda assim tenho recurso, porque cada dia eu aprendo coisas diferentes, mesmo que eu não queira, né? Fica tudo lá no meu inconsciente. A hora que eu preciso, vem para a consciência, né? Então, eu preciso construir novos modelos, novas relações, agora que sou adulto, mesmo que eu não tenha tido quando criança, né? E aí a psicoterapia trabalha muito bem porque a gente vai desenvolvendo esses modelos na relação terapêutica, né? Como eu falei também na live 1, depois quem quiser eu falei bastante, pode ir assistir para entender o que eu estou falando agora, tá? Então, aprender a ter maturidade para se reconstruir, olha que legal, né? E ressignificar, dar um novo significado a essas relações, esses modelos, a esses até traumas, às vezes que eu tenho dentro de mim, que carrego desses modelos parentais mais tóxicos, tá? Ou de cuidadores, né? Ou, né, que eu tive. Então, eu preciso primeiro me reconstruir, aprender a me amar, a me valorizar, né? Até para eu não ficar muito misturada com esse grupo. Porque se eu me vejo diferente desse grupo, e muitas pessoas se veem muito diferentes dos grupos familiares, onde são cuidados, onde crescem, né? Isso por vários fatores. Para ele não se fusionar, ele precisa aprender a ter uma força de amor interno, de auto-amor, né? De alto-valor forte para fazer do jeito dele, para fazer diferente e não se diluir no grupo, né? Ou nas vontades desse grupo. Se isso acontecer, né, gente? Nem toda família é assim, claro, né? Mas se isso acontecer, estamos falando dos padrões tóxicos, né? Para eu não perder a minha integridade, inclusive, quanto mais eu fortalecer a minha integridade, minha individualidade, menos fusionado eu estou nesse modelo afetivo, né? Menos misturado eu estou, mais eu sei quem eu sou e o que eu estou repetindo e não quero e faço diferente, assim vai de novo, tá? Então, se eu não estiver íntegro comigo, eu perco a minha individualidade diante do grupo. Então, isso é bastante importante, desenvolver isso, tá? Vai dar trabalho, não é muito simples, né? Dependendo aí dos modelos que cada um tem, mas depende de nós fazer diferente, tá? E como eu disse, é possível até mudar a nível genético, né? Então, depende de nós, tá? Lembrando que não mudamos ninguém, só nós mesmos, tá? Então, não espere que o outro faça diferente você. E recolha os louros da vitória disso, né? Comemore quando você se perceber fazendo diferente, o quanto produtivo isso foi na sua vida, né? O quão funcional a sua vida se tornou, mais próspera, né? Mais fluida, as coisas acontecem mais, né? Porque eu resolvi quebrar com modelos, padrões que não são meus, que eu não quero, né? Padrões alguns que a gente falou aqui, tá? Existem muito mais, claro, até tô pensando até em fazer um workshop, um mini curso falando, porque tem muita coisa para falar, gente. Até já passei aqui do horário, né? Bastante, tá? Mas é isso. Bom, para encerrar, eu peguei um exercício simples, se quiserem anotar ou assistir a live depois e anotar com calma. São 9 passos para essa cura kármica e psicológica familiar, tá? Não é terapia, claro. O objetivo aqui é passar informação, reprogramar algumas coisas, né? Trazer essa reorganização aí, né, para algumas pessoas e dizer que é possível fazer diferente, é possível agir diferente mesmo com padrões tão arraigados, tá? Então, vamos lá, anotando os 9 passos, tá? Primeiro, a conscientização, que é isso que a gente está fazendo aqui, né? Informação, né? Informação diferente dos modelos que eu tive, né? Então, conscientização, me conscientizar de quem eu sou, do que eu quero, de quem são as outras pessoas, né? Identificar quais são os meus modelos familiares dentro de tudo que foi falado, né? O que quero continuar carregando, o que eu não quero mais, quais foram os meus padrões herdados, o que eu sinto que é meu, que é diferente deles, né? Cultivar o que dá certo, aprender com o que não deu, para fazer diferente. Porque tudo é informação, né, gente? Tudo traz novas possibilidades para nós, todos os tipos de modelo, tá?
Então é necessária essa conscientização psicológica, kármica e dármica, né, das minhas potencialidades, do que eu já sou, do que eu já consigo fazer, né, os meus talentos, minhas habilidades, tá? Significa também, gente, essa conscientização é ter compaixão, né, desenvolver maturidade emocional dentro de mim, tolerar as pessoas, terem mais empatia, desenvolver a empatia, que é a capacidade de me colocar no lugar do outro, compaixão, né? Ter compaixão também, me colocar no lugar do outro. Como será viver na pele dele, né? Como será viver na pele do meu pai e da minha mãe, com as dificuldades que eles tiveram e com as coisas boas que eles aprenderam? Quem são esses pais e mães? Aliás, gente, na psicologia, na psicanálise, a gente fala que a pessoa se torna adulta mesmo quando ela consegue olhar esses pais como adultos, né? Já não são mais o pai e a mãe dela, como da criança, né? Mas sim, são pessoas que têm defeitos, sim, né? Têm qualidade, sim, tiveram sofrimento, sim, e fizeram o melhor que puderam, e são quem são. Aí eu tenho uma visão mais adulta, mais madura deles e levo para os meus modelos de relação, né? Porque senão eu fico compensando no meu modelo afetivo, no meu marido, na minha esposa, né? O que eu não tive desses pais, né? Seja o espelhamento, seja a rejeição, ou seja a negligência, a falta de atenção, né? A falta de amor, às vezes. Nem a falta de amor, às vezes o pai quis dar, mas ele conseguiu dar o que ele conseguiu dar, não o que eu queria receber. E aí pronto, se estabeleceu ali um modelo dentro de mim que eu não encaixo muito, né? E claro, isso precisa ser trabalhado, ressignificado. Então nem sempre é como eu absorvo, gente, como eu gerencio o que eu absorvo. É sempre esse o segredo. E a conscientização é a primeira parte disso. Se eu não souber o que está acontecendo, não posso mudar, tá? Segunda coisa, responsabilização. Nós somos responsáveis por tudo o que acontece conosco. E com as pessoas também à nossa volta, porque dependendo do meu comportamento, da minha atitude, eu vou gerar mais karmas ou vou gerar mais comportamentos negativos com relação ao outro também. Se eu sou muito agressivo, o outro vai ser agressivo comigo. Então a ideia é ser menos reativo, né? E ser mais compreensivo. Não só com os modelos parentais, mas com todo mundo que eu convivo, né? Como é que eu quero? Ó, e aí deixa eu parar rapidinho só para falar um negócio importante aqui. A gente tem aquela ideia da família Doriana, né? Na minha época falava família Doriana, do comercial de TV, né? Minha geração entende, lembra desse modelo, né? Então, é assim, as pessoas acham que quando elas vêm no mundo, toda a família precisa ser harmônica e perfeita. Isso é mentira, tá, gente? Isso não existe. Toda família tem os seus problemas, toda família tem as suas questões e vieram karmicamente juntas para resolvê-las. Ou estão juntas no modelo porque se identificaram e decidiram viver juntas, né? Para se desenvolverem juntas também, para evoluírem juntas, por menos que tenham essa consciência, né? Então, existem espaços legais em que tudo isso vai se desenvolver de uma forma legal. Existem outras coisas que não. O que faltar, eu vou reproduzir na falta, né? Mas, de novo, eu tenho a oportunidade de aprender fora desse núcleo familiar, né? Então, essa ideia de harmonia eterna familiar é muito infantil. A criança quer isso, claro, e ela busca isso, lógico, até para se integrar dentro dela afetivamente, né? Mas isso é muito difícil de acontecer. Então, na maturidade como adulto, eu começo a olhar essa família de uma forma também mais adulta, mais vulnerável. E tudo bem ser vulnerável, faz parte. A gente não é perfeito, a gente não tem que dar respostas prontas para tudo, né? Não tem, isso não existe. Isso é criado aí, às vezes, né? Para ir fora, mas não existe. Nós somos vulneráveis, nós precisamos de acolhimento, de amor, de compreensão, de trocas, tá? Então, vamos tirar essa ideia, né, também da harmonia eterna e perfeita das famílias, porque isso não existe, tá? Agora, existe eu me responsabilizar pela minha parte dentro desse grupo, ok? E eu ajudar o outro também a ser melhor, se eu acho que ele não é legal, né? O que eu posso fazer para ele melhorar? Não fazer por ele, tá? Também não é legal, né? Carregar o que é do outro, porque ele não cresce, não se desenvolve, mas o que eu posso fazer de melhor, eu me modificar, fazer diferente em mim, para que eu possa ter uma relação melhor e que esse outro possa também evoluir e ser melhor na vida dele, tá? Fica aí a questão, tá?
3, a desidentificação que a gente já falou. Você é uma outra pessoa, você não é sua família, você é uma outra alma, um outro ser que já traz potencialidades que são suas, tá? Então, você tem o direito e o merecimento de se diferenciar também como indivíduo deste grupo, desta família, por mais que você os ame, tá? Isso em diversos níveis, isso tem muita coisa para falar só dentro desse item, tá? Mas você tem o direito, isso que eu quero dizer, de fazer diferente, ser diferente, tá? E não carregar o que é do outro, tá? Não preciso copiar, nem reproduzir os padrões, eu posso posso criar outros padrões, tá? Mesmo que eu tenha tendências semelhantes. Depois a ressignificação, que é a 4ª, onde profundamente eu dou um significado diferente a essas experiências, né? Então, aqui eu também posso ter a minha responsabilidade em atrair esses seres, né? Pensando uma visão reencarnacionista, e qual a minha responsabilidade diante desse grupo familiar, qual é a minha contribuição, o que eu permito, o que eu não devo permitir, o que eu elaboro, o que eu não elaboro, né? Que diferentes respostas eu posso dar desse grupo, como eu já falei o tempo todo, para gravar bem, né? Que visão nova eu posso trazer para contribuir com esse grupo, né? Então, trazer novos significados, novas experiências, né, que possam melhorar essas relações e essa convivência. 5, a sensibilização. Sensibilização, gente, são estratégias, técnicas, tratamentos, práticas, né, que a gente usa dentro da psicologia e de outras áreas para modificar esse olhar, né? Então, para mudar a história desse indivíduo. Se você não gosta dessa história, faz um exercício, né? Fecha os olhos, coloca na sua tela mental, frame atrás de frame, né? Imagem atrás, quadro atrás de quadro, de como foi sua vida desde criança até agora. E tente fazer diferente. A gente tem técnicas da hipnose que a gente faz, técnicas da psicologia transpessoal que a gente faz dentro do processo terapêutico muito legais. E que são feitas verdadeiras transformações muito profundas nessas imagens, né? E tem até alguns clientes meus aqui hoje, né? Quem já passou por alguma técnica dessa pode até dizer como é que se sentiu, se quiser, claro, né? Ou não, compartilhar. Mas a gente tem como ressignificar dentro de práticas que a gente chama de sensibilização. Colocar a pessoa, às vezes, dentro da experiência de forma de forma que eu consiga reescrever essa história ou escrever diferente, seja dentro de uma visualização criativa, de um exercício de hipnose, de um exercício transpessoal, eu reescrevo a minha linha de tempo diferente. E para o inconsciente, tudo é verdadeiro. Quando eu faço isso, meu inconsciente entende que eu realmente estou fazendo isso. E as provas de que isso dá certo, a gente vê na vida depois, tá? Quando a gente faz um exercício desse com o paciente, por exemplo, depois nas próximas semanas, né, no decorrer do tempo, ele vem e traz alguma mudança que a gente nem estava esperando, às vezes até outra, não aquela que você estava trabalhando, que mudou profundamente aquilo, e ele se sensibilizou e mudou a energia lá dentro, transformou alguma coisa, e transformou a nível de alma, que a gente fala, tá? Bem legal. E aí existem várias práticas, tá? Porque a gente costuma ver só da nossa ótica, né, gente? Só do nosso jeito. E existem outras formas de olhar também quando me põe no lugar das outras pessoas. Uma das formas de trabalhar a sensibilização é a empatia, tá? Ver com outros olhos, com os olhos da pessoa que às vezes eu estou acusando, que eu estou criticando, tá? Que eu estou pondo defeitos. Isso é muito difícil de fazer, mas se a gente quiser, a gente faz, tá? Então, quando eu faço isso, eu consigo perceber a minha linha de história, né? Com outros ângulos, ter outras percepções, uma percepção mais ampliada de quem eu sou e da minha vida no meu processo, tá? Psicológico e kármico. Existe o perdão psicológico, que é o 6º item aqui, 6ª prática, né? Onde eu faço um corte interno com os meus sentimentos de culpa, de raiva, de mágoa, de pena do outro, né? E também, só esse item também dá um trabalho extenso, dá um curso aqui, né? O que é o perdão psicológico? Eu, dentro de mim, deixo pra lá, né? Eu elimino aquilo da minha vida na boa. Eu compreendo lá dentro de mim que aquilo não é mais necessário na minha vida e eu retiro aquilo da minha vida. Que aquilo não tá me trazendo nada, né? Então eu tiro.
Também existem algumas práticas de corte áurico energético que a gente faz também, que ajudam nisso, né? Mas o principal é essa consciência de fazer diferente, tá? Eu elimino isso da minha vida, para eu não repetir mais, tá? Eu só repito o que eu não aprendi, o que eu ainda tenho que aprender, né? O que eu ainda preciso modificar, o que eu preciso mudar, às vezes, de uma força geracional que me impele para aquilo, tá? Sétimo, autorreconciliação, me reconciliar comigo mesma depois. Falar, tudo bem ter passado por tudo isso, tudo bem eu ter aprendido dessa forma, porque na consequência disso eu sou quem eu sou hoje. E é muito legal quem eu sou hoje. Olhar para o espelho e dizer isso. Olhar todas as experiências boas, difíceis, né? Reconstruir tudo isso nessa linha de tempo, se perdoar ou olhar de forma diferente e se reconciliar com você, se dar as mãos para que essa força se faça e dentro você consiga elaborar diferentes, mudar essas memórias, né? Que podem ser gatilhos negativos muitas vezes a nível inconsciente para outras situações que você vai vivendo aqui na tua vida de relação, tá? Então, se reconciliar com você nesse sentido. Tudo bem ter passado essas experiências, agora eu faço diferente. Ou não, até que eu decida fazer, tá? E tudo bem também. Todo mundo tem seu tempo, né, gente? 8. Reciclagem dos relacionamentos. Então, como você quer reconhecer as pessoas a partir de agora? Com essas informações que você tem agora, né? Você desenvolveu amizade com os membros da sua família? Para ter uma família harmônica, por exemplo, né? Eu preciso desenvolver amizade com as pessoas, eu preciso saber realmente quem elas são, preciso querer estar com elas, né? Então, você é amigo do seu pai, você desenvolveu amizade com a sua mãe, com seus irmãos verdadeiramente? Principalmente com quem é muito diferente, que é mais difícil, né? O que você fez com isso, né? Você afastou, negou, finge que não existe, ou você foi procurar uma amizade, ou você... Se você não cultiva uma amizade, seja com um parente ou com um amigo, ela não existe, né, gente? Pois eu não posso cobrar que isso seja legal, tá? Na minha vida. Então, qual é a sua parte nisso, tá? Então, recicle esses relacionamentos, veja novos modelos, se relacione diferente com essa pessoa, principalmente com essa pessoa que você não gosta, que é pessoa difícil, que você não se identifica dentro desse grupo, né? Ou do grupo de amigos, que seja, estamos falando das famílias, né? Se relacione diferente, faz qualquer coisa diferente, alguma coisa que você tenha aprendido aqui, por exemplo, ou em outro lugar, e veja qual é o resultado disso, o que vem na contrapartida disso, e multiplique o que foi bom, tá? E nono, o corte áurico energético espiritual, que a gente faz geralmente em processos meditativos, né, de meditações guiadas ou de visualizações criativas, são métodos mais práticos, em que a gente faz esse corte áurico desses processos mais arraigados, em que se cria um cordão energético, né? Um cordão espiritual entre casais, entre famílias, às vezes tão profundos que não permitem que a pessoa cresça, que não permite que a pessoa ande, né? Sozinha, então precisa fazer esses cortes. Você faz o corte psicológico com essa ressignificação e essa nova compreensão, e você faz o corte energético. Simplesmente você pode fechar os olhos, por exemplo, se imaginar em um lugar muito legal, de natureza que você goste, por exemplo. Não vou fazer agora porque a gente não tem tempo, tá? Mas vocês podem fazer isso, depois assistam a live e façam sozinhos, dá para fazer. E vocês imaginam que existem algumas raízes energéticas que estão na planta dos pés, por exemplo, que sobem diante do corpo todo, e verificam se essas raízes estão ligadas a alguém ou alguma situação, somente alguém da família, que esse é o objetivo hoje, né? E comecem a recolher energeticamente essas raízes ou esses fios de ligação. Podem até dar uma cor para esses fios energéticos. Ou às vezes essa cor já vem enquanto você está fazendo o exercício, tá? Eu faço muito esse exercício, é muito legal. Para mim e com os pacientes é bem interessante o resultado depois, né? E quando você faz isso, se você tiver alguma crença espiritual e imaginar que você está cortando, recolhendo esses laços que você não quer mais, até a nível de outras vidas, né, de outras gerações, que você pode ter sido seu antepassado, inclusive, né, não esqueça disso, dentro do modelo reencarnacionista, você recolhe realmente dentro de você, lembrando que o inconsciente vai entender como verdadeiro, que os seus modelos arquetípicos gravados na memória vão se modificar quando você quer que eles se modifiquem,
fazendo isso intencionalmente, com consciência, mesmo dentro do exercício, né? E recolha esses fios para você. A partir daí, você deixa a mente livre e deixa, né, a mente trazer as imagens, ou silêncio, ou resolver do jeito que ela vai resolver. Cada um vai ter uma resolução. Pode usar música de fundo, não música barulhenta, né? Músicas mais tranquilas, de preferência sem voz, só instrumentais. E façam esses exercícios, vai ser muito legal, tá? Depois vocês coloquem aí nos comentários, tá? Se vocês fizeram o exercício, quais os resultados, que eu vou ficar muito feliz em saber, tá? E coloquem nos comentários se tudo que eu tô falando tá tendo algum significado aí pra você. Bastante gente acenando, tô muito feliz, tem bastante gente aqui acenando. Bastante gente aqui. Maria, Pietra, Fátima. Obrigado, Fátima, por estar aqui. Davi, Caravana, Gustavo, meu aluno, Fátima, Samanta, obrigada, Samanta, por estar aqui. Bastante gente legal, gratidão. Bom, depois vocês coloquem nos comentários, por favor. Nós já terminamos, já passei do prazo, desculpa. Sempre quero fazer menor, mas não dá. Coloquem o que vocês aprenderam nos comentários, se essa live foi produtiva para vocês. Se você gostou, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar do que a gente falou aqui, para que esse projeto possa chegar para mais pessoas, né? Lembrando que todas as quartas eu vou trazer um assunto dentro da cura emocional, do gerenciamento da saúde emocional, tá? Quem está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, anote... ative o sininho das notificações, né? Para que vocês sejam avisados quando estiverem novos vídeos, que eu coloco lá sempre, ou novas lives gravadas, tá bom? Então ativa o sininho, segue lá e se inscreve no YouTube para ajudar também o projeto, tá? E siga o nosso Instagram, que tem bastante conteúdo no feed já, outros projetos que eu fiz antes, tá? É o @conexão_integral, e veja o conteúdo deste e dos outros projetos, tá? Se você quiser, além de tudo, né, quiser me conhecer, quiser participar de um processo terapêutico de autoconhecimento profundo, de transformação através da psicoterapia, para ressignificar tudo isso de forma permanente, né, ou profunda, caso não consiga fazer sozinho, com as dicas que a gente deu aqui, vocês podem estar em contato pelo meu WhatsApp, que é o 11981710015, está lá na bio também, tá bom? Entrar no site também, que está lá na bio, para conhecer um pouquinho mais o meu trabalho e quem eu sou, tá? Gratidão imensa por todos que estão aqui, me perdoem por ter passado o horário, espero que tenha sido produtivo e espero vocês nas próximas lives, na quarta-feira, às 19h30, no projeto websérie Saúde Emocional. Gratidão, beijo no coração de cada um que está aqui, gratidão.